Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e minhas queridas. Aqui quem fala é o Erson e mais uma vez vamos dar encaminhamento ao segundo capítulo do livro O Príncipe dos Canalhas. Desde já gostaria de agradecer quem está escutando essa história. Bem, vamos continuar o capítulo 2 e vamos à leitura. Belmont desejava Esmond, que queria a esposa de Belmont, e ela não queria ninguém. Dain achava aquilo tudo muito divertido. Você chegou bem na hora, Esmond, disse Goldright. Dain passou por poucas e boas hoje. Uma dama acabou de chegar a Paris e, dentre todas as coisas possíveis, acabou se encontrando com Dain. E ele conversou com ela. Todo mundo sabia que Dain se recusava a ter qualquer tipo de interação com mulheres respeitáveis. Ela é irmã de Bertie Trent, explicou Belmont. Havia uma cadeira vazia ao lado dele. E todos sabiam para quem ela estava reservada. Mas Esmond andou na direção de Dain e apoiou-se no encosto da cadeira dele. Para atormentar Belmont, é claro. Esmond apenas parecia um anjo. Ah, sim, comentou Esmond. Ela não tem nada a ver com o irmão. Obviamente, puxou a Genevieve. Eu devia saber, disse Belmont, voltando a encher o próprio cálice. Já conversou com ela, então? E ela o intrigou, Esmond? Encontrei Trent e suas parentes há pouco no Tortones, respondeu o conde. O restaurante estava em polvorosa. Genevieve, ou melhor, Lady Penbury, não era vista em Paris desde a paz de Amiens. Depois de 25 anos, pareceu não ter sido esquecida. Por Júpiter! É claro! Gritou Goldright. Batendo a mão na mesa. Foi isso que aconteceu, certamente. Fiquei tão atordoado pelo comportamento surpreendente de Dain com a garota que nem fiz a conexão. Genevieve. Bem, isso explica tudo, então. Explica o quê? Perguntou Waltrey. O olhar de Goldright cruzou com o de Dain. A expressão do primeiro vacilou um pouco. Bem, naturalmente,
Você estava um pouco curioso, disse Goodright. Genevieve não é uma mulher comum e... se a senhorita Trent tiver o mesmo tipo de anomalia, bem, então ela é como aquelas coisas que você compra de Champtoise. E lá estava ela, exatamente na loja do homem. Como aquela maleta de remédios que tinha o formato do cavalo de Troia que você comprou no mês passado. Uma peça intrigante. Você quer dizer? Disse Dain. Além disso, sem dúvida, uma peça extremamente cara. Excelente analogia, Goodright. Ele ergueu o cálice. Eu não poderia ter descrito melhor. É a mesma coisa, disse Belmont, olhando de Goodright para Dain. Não acredito que um restaurante parisiense tenha ficado tão agitado por causa de duas mulheres intrigantes. Quando conhecer Genevieve, você vai entender, disse Esmond. Não se trata apenas de beleza, Monsenhor. É a femme fatale. Os homens as perturbaram tanto que elas mal conseguiram desfrutar da refeição. Nosso amigo Trent foi bastante provocado. Felizmente, para ele, Mademoiselle Trent tem seu charme sob controle. Não fosse assim, acho eu, haveria derramamento de sangue. Duas mulheres como aquelas? Uf. Ele balançou a cabeça devagar. É demais para os franceses. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Seus patrícios têm percepções estranhas sobre o charme, disse Dain, enchendo um cálice para o conde e entregando-o a ele. Tudo o que percebi foi uma solteirona arrogante, intelectual e com uma língua afiada. Eu gosto de mulheres inteligentes, disse Esmond. São muito estimulantes. Mas chacun a son goût? Fico feliz de saber que você não gostou dela, meu senhor. Mentira! Já há muita competição. Belmont riu. Dain não compete, ele negocia. E só existe um tipo de mulher negociável para ele, como sabemos. Eu pago algumas moedas a uma prostituta, disse Dain. E ela me dá exatamente o que eu quero. E quando acaba, acaba mesmo. Como o mundo não se livrará das prostitutas tão cedo, por que eu deveria me preocupar com os outros tipos de mulheres? E o amor? É mesmo? É!
Foda-se. Questionou Esmond. Os homens ao redor explodiram em gargalhadas. Parece que temos um problema de comunicação, cavalheiros, disse Dain, quando todos arrefeceram. Não era sobre o amor que eu estava falando. Achei que estivesse falando sobre fornicação, retrucou Esmond. É a mesma coisa no dicionário de Dain, comentou Belmont. Ele se levantou. Acho que vou descer e jogar alguns francos naquele ninho de ratos chamado Rouge et Noir. Alguém me acompanha? Valtteri e Goodwright o seguiram até a porta. Esmond? Perguntou Belmont. Talvez, respondeu o conde. Vou decidir mais tarde, depois que terminar o vinho. E sentou-se na cadeira que Valtteri havia deixado vaga, ao lado de Dain. Quando os outros estavam longe, Dain disse: Não tenho nada com isso, Esmond. Mas estou curioso. Por que não diz logo a Belmont que ele está querendo algo que não pode ter? Esmond sorriu. Não faria diferença, eu lhe asseguro. Comigo, ele tem o mesmo problema, eu creio, que tem com a esposa. Belmont sentia atração por qualquer coisa em que pudesse tocar. Enojada, sua esposa decidira, alguns anos antes, que ele devia manter as mãos longe dela. Ao mesmo tempo, ainda estava conectada a ele. Belmont era furiosamente possessivo, e o interesse de Esmond pela esposa o deixava louco de ciúme. Era patético, pensou Dain, e absurdo. Qualquer dia, talvez eu consiga entender por que você perde seu tempo com ela, disse Dain. Você sabe que poderia ter algo como Leila Belmont em troca de alguns francos. E este é o lugar certo para encontrar exatamente o que se quer, não é? Esmond terminou de tomar seu vinho. Acho que... talvez eu não volte mais aqui. Este lugar me dá um mau pressentimento. Ele se levantou. Prefiro visitar o Boulevard des Italiens esta noite. Ele convidou Dain para acompanhá-lo, mas o Lorde recusou. Já era quase 1h e ele tinha um compromisso marcado com uma amazona loura chamada Chloe, no andar de cima. Talvez o mau pressentimento de Esmond tivesse deixado os instintos de Dain em alerta.
Ou talvez houvesse bebido menos vinho do que o habitual. Fosse lá o que fosse, o Marquês observou cuidadosamente o ambiente quando Chloe o recebeu no quarto decorado com cortinas escarlate. Ele percebeu o buraco quando ia tirar o casaco. Estava alguns centímetros abaixo da altura dos olhos e no meio da parede que ficava à esquerda da cama. Dain pegou Chloe pela mão e a levou até um ponto que ficava diretamente em frente ao buraco. Pediu que ela se despisse, bem devagar. Em seguida, ele rapidamente entrou em ação. Saiu do quarto e chegou ao corredor, onde abriu bruscamente a porta do que parecia ser um armário e deu um pontapé no fundo falso. A câmara que havia ali era muito escura, mas também pequena. E ele não precisou esticar muito os braços quando ouviu o homem se mover. Para fugir, aparentemente. Mas não conseguiu agir rápido o bastante. Dain o puxou para trás com força e, segurando o nó do lenço que o homem usava, bateu seu corpo contra a parede. Não preciso ver você, disse Dain com a voz perigosamente baixa. Posso sentir seu cheiro, Belmont? Não era difícil reconhecer Belmont de perto. Suas roupas e seu hálito geralmente fediam a álcool e ópio rançoso. Muito bem. Cachaça, c****. Como é, rapaz? Cachaça, c****. De novo. Toma cachaça, c****. Talvez eu vire um artista, continuou Dain enquanto Belmont tentava recuperar o fôlego. Estou pensando em chamar minha primeira obra de Retrato de um Homem Morto. Belmont soltou um som estrangulado. Dain afrouxou-lhe o aperto no pescoço. Quer fazer algum comentário, seu porco? Não pode me matar a sangue frio, arfou Belmont. Guilhotina. Tem razão. Não quero perder a cabeça por causa de um canalha imundo como você. Soltando o lenço, Dain deu um soco no rosto de Belmont com o punho direito e no estômago com o esquerdo. Este elemento cara de pau, vagabundo, está aqui. Oi. Carai, borracha, mano. Belmont desabou no chão. Não me aborreça outra vez, avisou Dain, indo embora. Enquanto isso, Jéssica estava sentada na cama da avó. Era a primeira oportunidade que as duas tinham para uma conversa mais longa, sem que Bert estivesse por perto para se intrometer e tagarelar. Ele saíra havia cerca de 1 hora rumo a algum poço de depravação. E Jéssica
pediu que lhe fosse servida uma dose do melhor conhaque. Acabara de contar a Genevieve sobre seu encontro com Dain. Uma atração animalesca, obviamente, disse Genevieve. Meu Deus do céu. Como é impressionante, cara. Como vocês tentam me derrubar, cara. É impressionante. Eu tô aqui dentro da minha casa. Tem um tempão que eu não saio de casa. Entendeu? Não tô fazendo nada, mas é impressionante, cara. Como vocês gostam de falar de mim, cara. Com isso, sua esperança desesperada de que as sensações que sentira fossem uma reação febril aos eflúvios que emanavam da sarjeta diante da loja de Champtois. Sofreu uma morte rápida e brutal. Droga, disse ela, fitando o olhar prateado e brilhante da avó. Não é apenas humilhante, mas também inconveniente. Sinto desejo por Dain. Tinha que ser logo agora. Tinha que ser logo ele. Não é conveniente. Eu concordo. Mas trata-se de um desafio interessante, não acha? O desafio é conseguir arrancar Bertie das garras de Dain e daqueles imbecis degenerados, respondeu Jéssica rígida. Seria muito mais lucrativo arrancar Dain dessas companhias e tomar conta dele você mesma, disse a avó. Ele é jovem, forte e saudável, muito rico. Tem uma linhagem excelente. Quando o Akinator pergunta se você é bonito, sim ou não, a resposta é... Sim. Akinator tá errado então, David Jones. Quando você clicou não aí, você errou. Porque o Niegas é bonito. Sou bonito. É lindo. É lindo. É gostoso. Gostoso. Cheiroso. Cheiroso. O mito. O mito. Tô solteiro. Tô solteiro. Tá solteiro? Não. E você sente uma atração poderosa. Ele não daria um bom marido. O que acabei de descrever é o tipo de homem que daria um marido perfeito, disse Genevieve. Não quero um marido. Jéssica, nenhuma mulher com capacidade suficiente de analisar os homens de maneira objetiva quer um marido. E você sempre foi extremamente objetiva. Só que não vivemos em uma utopia. Sem dúvida, você ganhará dinheiro com a loja. Mas mesmo assim, a família vai lhe virar as costas. Sua credibilidade social vai afundar. A sociedade sentirá pena de você. Ao mesmo tempo que eles mesmos vão à falência para comprar o que você tem a vender. E todos os cafajestes de Londres vão começar a lhe fazer propostas indecentes. Sim, é uma demonstração de coragem.
se lançar num projeto assim quando se está numa condição crítica. Mas você não está numa condição crítica, minha querida. Eu posso sustentá-la sem problemas, se a situação chegar a esse ponto. Já falamos sobre esse assunto várias e várias vezes, disse Jéssica. Você não é cresço e nós duas temos gostos refinados. Além do mais, me sustentar vai apenas criar mais má vontade na família. E eu vou parecer uma grande hipócrita. Após passar anos insistindo que você não deve um único centavo a qualquer um de nós, e que não somos sua responsabilidade. Você é muito orgulhosa e corajosa, o que eu respeito e admiro, querida. Genevieve se inclinou para a frente e pousou a mão no joelho de Jéssica. E, com certeza, é a única que me entende. Sempre somos mais irmãs, ou melhores amigas do que avó e neta. Não é verdade? É como irmã e amiga que eu lhe digo que Dain é um ótimo partido. Prepare seus anzóis e fisgue-o. Jéssica tomou um longo gole do conhaque. Ele não é uma truta, Genevieve. É um tubarão enorme e faminto. Então, use um arpão. Jéssica balançou a cabeça. Genevieve recostou-se nos travesseiros e suspirou. Bem, não vou ficar perturbando você. Não é de bom tom. Eu apenas espero que a reação que ele demonstrou por você não seja nada como a sua em relação a ele. Estamos falando de um homem que consegue o que quer, Jéssica. E se eu fosse você, não ia querer ser a fisgada. Jéssica reprimiu um tremor. Sem chance. Ele não quer nada com as damas. De acordo com Bertie, Dain acha que mulheres respeitáveis são uma espécie de fungo mortal. Ele só conversou comigo para tentar se divertir, tentando me escandalizar. Genevieve soltou uma risadinha. Você está se referindo ao relógio? Foi uma deliciosa surpresa de aniversário. Mais deliciosa ainda foi a expressão de Bertie quando eu abri a caixa. Nunca vi o rosto dele ficar tão vermelho. Provavelmente porque você decidiu abrir o presente num restaurante, com o Conde Desmond nos observando. E isso foi o que mais a deixou exasperada, pensou Jéssica. Por que diabos não sentia desejo por Esmond? Ele também era muito rico e extremamente bonito
e civilizado. Esmond é très amusant, disse Genevieve. É uma pena que já seja comprometido. Algo muito interessante surgiu naqueles belos olhos quando ele falou sobre a senhorita Belmont. Genevieve mencionou a Esmond sobre o retrato que comprara por 10 sous e a crença de Jessica de que a peça era mais do que parecia ser. Esmond sugeriu pedir à senhora Belmont que indicasse especialistas que pudessem limpar e avaliar a peça. O conde se ofereceu para apresentar Jéssica a ela. Eles acertaram um horário para a tarde seguinte, quando a senhora Belmont estaria ajudando em um ato de caridade em prol da viúva de seu antigo professor de artes. Bem, veremos se algo interessante aparecerá nos olhos dela amanhã. Ou hoje, melhor dizendo, comentou Jéssica. Ela terminou de beber o conhaque e levantou-se da cama. Queria que já estivesse lá. Estou sem vontade de dormir. E tenho uma sensação desagradável de que vou sonhar com um tubarão. Meus queridos, minhas queridas, mais uma vez, muito grato por vocês estarem ouvindo e prestando atenção na leitura desta história. Mas desde já, agradeço, valeu, falou e fui. Até mais.